Começo dizendo que não me lembro exatamente quando a umidade nas paredes da minha memória começou. Mas me lembro da primeira noite em que ouvi alguém chamar meu nome debaixo do chão. A voz parecia muito próxima, como se estivesse respirando meu calendário de pecados e me chamando para as coisas que eu ainda não havia dito a mim mesmo. Desde então, a sensação de que algo estava me seguindo não desapareceu. Ela permanece como um gosto metálico quando acordo, como a sombra que se repete no canto de um cômodo quando apago a luz. Sou eu quem fala agora. Escrevo porque, se não o fizer, será a voz que escreverá por mim, e haverá, no final, mais verdade em suas unhas do que em minhas palavras. Eu morava em um bairro que oscilava entre o elegantemente envelhecido e o esquecido. Casas com molduras deterioradas, portas de madeira que resistiram ao teste do tempo e lojas em que os proprietários pareciam ser tão velhos quanto as próprias histórias que vendiam. Minha infância foi uma concatenação de silêncios. Um pai que trabalhava demais para aprender a tocar a ternura e uma mãe que guardava sorrisos para as visitas. Aprendi a medir o afeto em gramas. Todo afeto vinha acompanhado de cordas, e as cordas eram instruções para ficar em silêncio. Cresci pensando que a verdade era uma roupa que se vestia somente quando se tinha certeza de que não ficaria com frio. Aos 20 e poucos anos, mudei-me para um apartamento menor, em um prédio cujo elevador se recusava a tocar o porão. O porteiro disse que o porão era um lugar para coisas que perderam um nome. Eu achei que era um bom lugar para guardar minhas lembranças. Foi nesse lugar que conheci Lucia, uma mulher com olhos tão opacos quanto janelas embaçadas pela chuva, com um sorriso sempre meio iluminado. Ela apareceu em uma tarde com uma caixa de vinis que soltava mais poeira do que música. Conversamos sobre trivialidades, até que as trivialidades acabaram. Ela confessou que desde criança ouvia passos atrás das paredes, que sua avó havia lhe dado um cordão preto para amarrar no tornozelo quando dormisse, caso a casa quisesse levá-la embora com ele. Eu disse algo que deve ter soado sensato e ofereci café. Um costume, outro gesto comedido. As noites com Lúcia eram paradoxais, próximas e distantes, como se dois satélites compartilhassem uma órbita sem se tocar. Sua voz tinha a elasticidade de alguém que já repetiu uma mentira tantas vezes que não sabe mais se era mentira ou proteção. Minha voz ficou mais forte com a intimidade. Comecei a revelar pequenos embaraços que colecionava. Uma infidelidade que eu não sabia como nomear. O hábito de olhar para a porta quando ela entrava em casa. A maneira como aprendi a manter meus gritos na garganta, como se fossem cartas sem remetente. Ela escutava. Às vezes sua mão pousava na minha, e por um segundo, o mundo não tinha fundo. Certa noite, voltando do trabalho para casa, encontrei a porta do prédio entreaberta. Algo havia se movido lá dentro, assustando as moscas que costumavam dormir nas molduras. Subi as escadas e detectei um cheiro de terra úmida, como se a casa tivesse respirado fundo e engolido um vaso de flores inteiro. Lúcia não atendeu ao telefone. Bati em sua porta. Lá dentro, a sala de estar estava intocada. Seus discos na estante, uma caneca com sua marca, nenhum café, nenhum vestígio de despedida. No sofá, o cachecol de outra pessoa. Sobre a mesa, um bilhete escrito com a letra dele. Não conte a ninguém. Era ao mesmo tempo minha suposição e meu socorro. Uma instrução que pesava como uma pedra. Comecei a notar pequenas mudanças no meu dia a dia, que atribuía à minha imaginação. Fotografias em que o rosto dela parecia mais distante, como se alguém tivesse esticado o tempo. Mensagens apagadas do telefone dela com fragmentos de frases que eu não conseguia recuperar. O espelho do banheiro que devolvia um rosto mais cansado que o meu. Toda vez que eu tentava perguntar, Lucia desviava a conversa para lembranças comuns. Um cinema onde nos encontramos pela primeira vez, uma música que sempre nos fazia chorar, e com a mesma habilidade de quem conserta uma rachadura sem saber como fechá-la, ela costurava a normalidade novamente. A tensão foi aumentando até que, em uma madrugada, acordei sem conseguir respirar direito. Havia um som, um dedilhar sobre o piso de madeira logo abaixo da minha cama, como se alguém estivesse esfregando os dedos no mapa da minha vida. Levantei-me e me agachei, pressionando meu ouvido contra as tábuas.
Uma voz baixa, que conhecia meus nomes íntimos, recitou o sobrenome de minha mãe e uma data que não entendi. Foi então que decidi que não poderia mais fingir. Liguei para Lúcia, mas o telefone caiu com um tom tão puro que parecia uma frase. Saí do prédio e caminhei sem rumo, até que a cidade se tornou um murmúrio e a chuva apagou minhas pegadas. No dia seguinte, seu apartamento estava vazio. A fechadura intacta, seus registros no lugar, a caneca limpa como se ninguém a tivesse usado. Liguei para o trabalho dela. Ela não aparecia na lista há semanas. Um vizinho me disse que a tinha visto entrar no prédio uma noite e quando ela desceu as escadas, alguém a encarou do poço do elevador. Ninguém a viu sair. Ninguém sabia de nada. Comecei a sentir que a casa era um animal respirando pelos cômodos, engolindo as pessoas como folhas secas. Naquela ocasião, entrei no porão. Não por coragem, mas por uma mistura de culpa e curiosidade que superava o medo. O inspetor de construção havia me proibido de descer. Ele me disse coisas sobre seguros e apólices, sobre câmeras e manutenção. Ignorei tudo isso e fui para a escuridão. Lá tive de enfrentar uma umidade que parecia desacreditar minha noção do visível. Encontrei uma pequena porta, com uma maçaneta que tinha marcas idênticas a unhas. Quando abri, uma escada descia até um cheiro que era uma lembrança doentia. Não vi nenhuma Lúcia no fundo, nenhum sinal de choro, mas encontrei pendurada em um prego uma lista de nomes. O meu, o dela, o da avó dela, e outros que senti reconhecer como se fossem as silhuetas de pessoas que eu já havia cumprimentado sem saber que a mão já havia sido prometida. Na lista, ao lado do meu nome, alguém havia escrito: Don't look back. Não olhe para trás. Senti uma mistura de alívio e terror. Alívio pela ausência de violência explícita. Terror pela presença de uma regra antiga que eu não entendia. Coisas estranhas começaram a acontecer. Meus sonhos transbordavam para cenas que eu não havia vivido. Uma cozinha onde a luz se apaga e alguém cantarola o hino da minha infância. Um quarto cheio de sapatos que não me pertenciam. A linha entre o sono e a vigília tornou-se translúcida. Eu andava pela cidade e às vezes via pessoas com a mesma sombra. Uma ausência que se arrastava sobre seus ombros e as fazia olhar para o chão para não enfrentar a desordem interior. As pessoas falam sobre a loucura como se fosse um manto a ser colocado sobre um corpo frágil. A loucura que eu conhecia era mais subreptícia, uma costura mal feita que começava na lateral e, com o tempo, voltava para dentro até criar um nó. Comecei a duvidar do que me lembrava. Era real ou uma fábula adaptada por meus medos? Coloquei-me nas mãos de profissionais. Conversei com psicólogos que preferiam usar termos clínicos em vez de olhar para meus olhos. Receitaram-me pílulas que tornaram minhas manhãs cinzentas e pobres. Minha voz se tornou uma chicotada doméstica. Pensei que o remédio curaria a intensidade da voz. Mas o que ele fez foi abrir outra porta. As horas em que eu não pensava na voz, eram horas em que a voz se infiltrava em meus sonhos e escrevia sem que eu soubesse. Um episódio mudou o rumo de tudo. Encontrei uma caixa na qual havia cartas de Lúcia. Eu não sabia que ela escrevia. As cartas eram fragmentos de confissão e mapas de memória. Falavam de uma casa onde as pessoas deixavam silenciosamente elementos para garantir seu retorno. Falavam de um ritual de esquecimento que algumas pessoas praticavam para não carregar nomes no futuro. Mas a carta que me partiu em dois dizia o seguinte, em uma caligrafia trêmula: se você me procurar, você me perderá. Se você me esquecer, eu serei perseguido. Perdoe minha mãe. Ela pensou que poderia negociar com o silêncio. Naquele momento, a história de Lúcia deixou de ser apenas dela. Tornou-se uma genealogia de decretos familiares, uma tradição para domar o medo. Percebi com um misto de fúria e compaixão que seus segredos tinham gerações. A primeira reviravolta de verdade veio na metade da história, como um dente quebrando na boca. Descobri na lista antiga no porão outro nome que reconheci imediatamente. O do meu pai, que havia morrido anos antes em um acidente e cuja história familiar sempre foi tranquila, sem falhas. Ao lado do sobrenome, uma nota.
Não aceite favores de casa. Que favores? Que tipo de troca ancestral? Quando voltei para a casa dos meus pais, vasculhei caixas antigas e encontrei uma foto do meu pai posando com a avó de Lucia em um banco de praça, rindo com uma cumplicidade que eu nunca tinha visto antes. Aquela foto reescreveu minha infância. Não era mais apenas silêncio. Havia também acordos inomináveis. Favores pagos com coisas que não são compradas com dinheiro, mas com nomes. Compreendi então que a casa no prédio não era uma casa qualquer, mas uma interface. Um lugar onde as falhas e as ausências se tornavam moeda corrente. A partir dessa revelação, a narrativa de minha vida tornou-se fragmentada e paradoxalmente ordenada. As coincidências começaram a ser menos inocentes. Vizinhos que eu conhecia apenas por cumprimentos se revelaram parentes distantes de famílias que praticavam o rito do esquecimento. O lenço no sofá, que antes eu via como um sintoma, agora assumia a forma de um símbolo. Roupas deixadas como promessas, como talismãs que imploravam por retorno ou permanência. Comecei a ver padrões. Cada geração de certas famílias parecia oferecer algo à casa para espiar um erro invisível. Alguns ofereciam memórias, outros ofereciam nomes. A casa mantinha o que era oferecido e, em troca, permitia a continuidade. Não era uma barganha explícita, mas algo mais antigo. Uma espécie de contrato feito de sussurros e portas mal fechadas. Tornei-me um investigador de minha própria vida. Conversei com a avó de Lucia, a mulher idosa que havia dado o cordão preto, e ela me contou, sem remorso, a ética de seu clã. Algumas coisas são pesadas demais para serem levadas até o fim. Nós as colocamos em espera na casa, disse ela, como se estivesse falando de uma lata de conservas. A casa sabe como cuidar do que o coração não consegue. Suas palavras teriam soado compreensíveis se não tivessem a frieza de alguém que praticou o hábito por muito tempo. Senti que, sem querer, havia herdado uma dívida que não era minha, mas que eu havia escolhido carregar por amor. A segunda grande reviravolta foi mais íntima e devastadora. Fiquei sabendo que eu também havia deixado algo na casa anos atrás, algo que eu havia decidido enterrar para me proteger. Lembrei-me com a precisão de um raio-x de uma noite em que, cansado de minha própria irrelevância, fui ao porão e, sem entender bem porquê, depositei um pequeno objeto embrulhado em papel. Na época eu não sabia dizer o que era, mas agora me lembrava. Era uma carta minha confessando uma pequena traição, um arrependimento que eu não podia reparar. Achei que ao deixá-la ali, eu poderia começar de novo. Não suspeitava que a carta também fosse uma semente. A casa havia lido minha confissão e administrou em silêncio, ecoando a culpa nas noites em que meu nome vibrava nos quadros. A partir de então, compreendi que a casa não apenas aceitava o que lhe era oferecido. A casa também devolvia o que retinha de maneiras que distorciam vidas. Ansiedade, pesadelos, uma sensação de perda que não tinha nome. E eu, que achava que o silêncio era uma estratégia de sobrevivência, entendi que o silêncio era uma moeda que a casa trocava por lembranças. Tentei quebrar essa troca. Falei em voz alta meu próprio erro, gritei para a sala vazia, li a carta em voz alta até que minhas palavras se quebrassem. A casa respondeu com a mais sutil de suas violências. Um frio que não pertencia à estação e a sensação de que algo de dentro da casa estava ouvindo e tomando nota. Não houve danos físicos, mas houve consequências internas. Senti-me mais leve e mais perseguida ao mesmo tempo. As pessoas acham que os finais precisam ser violentos para serem memoráveis. Eu digo que os finais podem ser misericordiosos e estranhos. Na última parte de minha história, decidi enfrentar a origem. Voltei ao porão com a lista, as cartas e as fotografias. Convidei a avó de Lúcia para se juntar a mim. Lá, sob a luz amarela de uma lâmpada que apareceu como por milagre, pedi a ela que me dissesse o que a casa estava fazendo com os nomes. Ela me olhou com pena e me ensinou algo mais importante do que a técnica do esquecimento. Ela me ensinou que a casa não era má. Era a maneira que as pessoas haviam encontrado para sustentar sua própria fragilidade. Não é a casa que nos devora, disse ele.
Somos nós que lhe damos pedaços para evitar que nos desfaçamos. Ele me confessou em um sussurro que a tradição nasceu de um amor incompreendido. Proteger aqueles que permaneceram, mas ao custo de aceitar que alguém tinha que permanecer em suspensão. O resultado não foi uma libertação espetacular, mas um ajuste. A avó me ofereceu uma alternativa. Não um perdão mágico, mas uma cerimônia pequena e humilde, na qual os nomes são recuperados e as coisas são devolvidas. Ela não nos prometeu que tudo ficaria bem. Prometeu apenas que a casa seria tratada com sinceridade. Fizemos a cerimônia na qual coloquei minha carta para queimar em um pequeno prato de metal e nas chamas disse em voz alta os nomes que havia mantido em silêncio. Senti pela primeira vez em anos que o ar me pertencia. Lúcia apareceu no final, descendo as escadas, com um lenço na mão e uma nova calma em seus olhos. Olhamos um para o outro e soubemos de tudo sem pronunciar as palavras que haviam machucado. Não foi um concerto total. Histórias não são costuradas em uma hora. Mas algo mudou. A troca foi quebrada, ou pelo menos se tornou consciente. Escrevo isso agora com a certeza de que a casa ainda é a casa. Muitos oferecem, alguns aceitam de volta, outros não. Minha voz não parou de tremer, mas agora ela reconhece quando treme por medo e quando treme por tristeza. A verdade que aprendi é incômoda. A maioria dos danos humanos não vem de fantasmas sem nome, mas de acordos que fizemos para sobreviver e que agora se arrastam sem defesa. Se conto essa história, é porque a vida me ensinou que a escuridão mais terrível é aquela que aceitamos por hábito. O que aconteceu pode acontecer com qualquer pessoa que opte por ficar calada para manter a calma social. Com qualquer pessoa que deixe uma carta por conveniência. Com qualquer pessoa que acredite que o esquecimento é um serviço e não uma dívida. Às vezes, à noite, ouço novamente passos deslizando pela madeira. Reconheço-os agora como uma forma da memória tentar me lembrar de não negociar meu nome. Lúcia e eu aprendemos a nomear as ausências e a cuidar de nossas caixas. Vovó voltou para seu jardim, onde planta flores em vasos dos quais não se lembra, para que alguém cuide delas. Não há nenhum monstro perfeito nessa história. Apenas as mãos das pessoas e seu instinto de se proteger a qualquer custo. E se há um final, é este. Continuar vivendo com a clara imposição de olhar para a frente, sem deixar que a cal viva do segredo endureça em nosso peito. Aprendi que dizer, eu te perdoo, nem sempre é a cura. Às vezes a cura é simplesmente dizer em voz alta o que fomos. E diante disso, escolher a responsabilidade de continuarmos humanos.